Oi, turma, tudo bem? Hoje nós temos a aula de geografia. O nosso assunto é sobre trabalho no campo e na cidade, certo? Os municípios têm uma área urbana, também chamada de cidade, e uma área rural, chamada de campo. Temos essas duas figuras aqui em que esta identifica a cidade, que é a zona urbana, né, onde estão os movimentos de pessoas, veículos e alguns prédios. E a segunda imagem é a zona rural, que também recebe o nome de campo, aonde vai ser as imagens diferentes da primeira. A segunda vai ser diferenciada da primeira. Temos aqui as atividades comerciais e industriais e também atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. Sabendo que as atividades comerciais e industriais, elas são baseadas ou são montadas geralmente na zona urbana, ou seja, nas cidades. Já as atividades como agricultura, pecuária e extrativismo já são encontradas na zona rural, a qual nós chamamos de campo. Como aqui nós temos algumas pessoas que estão trabalhando com a lavoura, com o plantio. Das atividades exercidas no campo, nós temos agricultura. Agricultura é o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas. Podem ser vendidas tanto na zona rural quanto na zona urbana. Existem diferentes formas de cultivar as plantas. Que formas são essas? Nós temos monocultura, policultura e o cultivo de subsistência, certo? Vamos ver cada uma delas. Como é que funciona? A monocultura é o cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal. Temos, por exemplo, cebola, tomate, alface. Temos algumas imagens aqui que estão identificando a forma de como nós podemos apresentar o tipo do cultivo que é monocultura. De que forma? Porque elas são separadamente das outras plantas. Aqui nós temos essa espécie aqui, ela é a única. Ela não tem mistura com as outras. Igualmente essa aqui também. Aqui é apropriado só para uma espécie de planta, de cultivo. Ou seja, de planta, tá? Vamos ver a policultura. A policultura é o cultivo de diversas espécies de vegetais. Que vegetais são esses? Podemos considerar também como o couve, cheiro verde e a cebola. Aqui, então, nós temos um plantio, que esse plantio, cada espaço está diferenciado a espécie delas. Cultivo de subsistência. O que é um cultivo de subsistência, turma? É o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daquelas pessoas que plantam. Ao mesmo tempo que eles estão plantando, depois eles vão colher para o próprio consumo. Rotação de culturas consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar. A cada colheita, a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Exemplo, né, a plantação do milho. Depois que eu colher o milho, eu já dou oportunidade para fazer uma nova plantação. Por exemplo, tomate. No mesmo solo, eu vou utilizar para uma nova plantação. Veja alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura. Primeiro, empregar sementes ou mudas de plantas sadias, aquelas plantinhas que estão adequadas para fazer cultivo.
Segundo, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita. Que período é esse? São os meses do ano que são correspondentes a esse plantio, certo? A outra, não provocar o desgaste de solos por queimadas, sendo que não podemos estar fazendo queimadas para não prejudicar o solo para o cultivo. Próximo, utilizar preferencialmente adubos orgânicos na lavoura para fertilizar o solo. Continua. Aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo. São as formas em que atualmente já está bastante avançado de como utilizar ou trabalhar com a agricultura. São as máquinas modernas que não está tendo muito aquele trabalho braçal que o homem antigamente trabalhava muito, usava muito as mãos de obras, agora está sendo mais as técnicas através das máquinas, entendeu? São usos modernos, então está favorecendo a vida do trabalhador na agricultura. Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos aprenderam. Até a próxima. Tchau!